Semanalmente nós estamos aqui falando sobre os direitos da mulher, só que hoje nós vamos falar sobre os direitos do homem na sociedade contemporânea que coloca em xeque os papéis tradicionais, gerando os tais conflitos de gênero. Olá, este é o programa Voz da Mulher Catarinense, uma produção da TV AU em parceria com o CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Também é transmitido pela rádio digital da Assembleia Legislativa. E hoje nós convidamos novamente o professor Sidney Francisco dos Santos. Ele é mediador familiar, doutor em Direitos Humanos pela UFSC e também professor da Universidade Estácio de Sá. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, é um prazer recebê-lo novamente aqui na TV AU para tratarmos desse assunto que é tão interessante, que são os papéis do homem na sociedade contemporânea e os conflitos de gênero. Professor, existe uma crise do homem moderno? Existe. Essa crise ela já está sendo verificada por vários autores. Um dos autores que eu até citei na nossa entrevista anterior é o psicólogo e também psicoterapeuta, no caso, e médico psiquiatra, Dr. Luiz Cruchinier, que é professor da Universidade de Medicina da USP e também do Hospital das Clínicas em São Paulo, que ele trabalha isso a nível do seu consultório, verificando as crises que existem nas relações, digamos, dos casais, de que muitas vezes o homem não consegue dar conta do avanço da emancipação feminina, ou seja, ela começa a trabalhar fora, começa a ganhar um pouco mais que o homem e começa a questionar coisas relacionadas à organização da casa, à educação dos filhos, às fantasias sexuais. E aí, claro, o homem, o que ele acontece? Aquele que o Dr. Cruchinier tem como cliente, acaba sendo verificando que esse homem, ele se questiona muitas vezes, perguntando, puxa, Dr. Luiz Cruchinier, como é que na época do meu pai, do meu avô, bastava trazer o dinheiro para casa e estava tranquilo. Agora a mulher está ganhando equivalente a mim ou um pouco mais, o que eu vou fazer? Isso no sentido dessa parte. E também tem um autor chamado Pedro Paulo de Oliveira, que fez o doutorado na USP em Sociologia, sociólogo, e ele trabalhou uma obra que já está vertida para livro, com o título A Construção Social da Masculinidade, pela editora da UFMG e da UPERJ do Rio de Janeiro, chamada Construção Social da Masculinidade. E nessa obra, o que ele vai colocar? Que hoje a ideia da masculinidade, do chamado homem heterossexual, que é o tema que ele vai trabalhar ali, ela está em crise porque muitas vezes ele foi constituído historicamente e culturalmente para ser o provedor. Só que esse provedor hoje não é suficiente, porque as mulheres emancipadas que trabalham fora querem também o quê? Um homem sensível, um homem companheiro, um homem que compartilha as tarefas, que digamos, divide também as fantasias sexuais e constrói a ideia da família junto com o casal, a conjugalidade e a família integrada. Professor, quais as características da mulher moderna que entram em conflito com esse papel do homem tradicional? Interessante a sua pergunta e muito importante. Uma das características básicas é justamente o ato de trabalhar fora. Enquanto a mulher trabalha fora, por exemplo, e ganha um salário menor que, digamos, o seu marido, o seu companheiro que mora junto, mesmo o seu namorado que divide, digamos, o mesmo apartamento, não há problema. O problema é que quando ela começa a ganhar equivalente ou mais, porque daí, de alguma forma, ela se sente assim que ela pode trazer certos questionamentos que antes ela não trazia, seja de ordem afetiva sexual, seja de ordem, digamos, conjugal, seja de ordem familiar, se já tiverem filhos. E a partir disso, a ideia daquele provedor antigo, que era a identidade prática da masculinidade, ela é questionada pela própria mulher. E aí o homem, como não tem um preparo, não existe uma escola de preparar o homem para como ele lidar com essa mulher, digamos, emancipada, e agora está com o chamado empoderamento, né, o empowerment, ele acaba de alguma forma se sentindo em crise, muitas vezes nem sabendo que está em crise. Professor, e esses conflitos psicossociais que você apontou, conforme a gente conversou na outra entrevista, existem também casos em que ele pode ter relação com a violência doméstica? Sim, existem muitas questões que podem envolver a violência doméstica, porque se você tem o papel do homem provedor, no sentido, digamos, cultural, interdisciplinar desse processo, você vai perceber que o homem provedor tem uma identidade de manutenção a partir do econômico, porque se ele tem a questão do controle da casa do econômico, a palavra dele é a palavra final, ele que decide determinadas situações da próprio destino da família. É o que antigamente a gente falava juridicamente do antigo pátrio poder, que era o poder do pai, o pátrio. Só que desde 2002, 2003, com o novo Código Civil, passou-se do termo pátrio poder para o termo poder familiar.
Hoje a própria lei apoia que esse processo seja compartilhado. Só que, infelizmente, ainda a cultura, no caso masculina, tradicional, heterossexual, ela não acompanhou esse processo, porque ela ainda está dentro do entendimento machista de se manter naquela velha ideia de que o homem, como provedor, ele pode tudo, ele manda, entendeu? E quando, na verdade, hoje a própria legislação, no artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que é o princípio da igualdade jurídica entre homens e mulheres, diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da lei. Professor, mas uma coisa são o poder constituído, os direitos constituídos em lei. Sim. Outra coisa são as imposições culturais. Sim. Na sua opinião, o poder judiciário, o poder legislativo, eles estão acompanhando a evolução comportamental? Ele é igualitário do ponto de vista da questão de gênero em relação a homens, mulheres e grupos como o GLBT? Não, ele tem diferenças. No questão da relação em mulheres, primeiro, né, o que acontece? Muitas vezes o judiciário ele se divide. Existe uma corrente mais progressista, que é uma desembargadora aposentada, chamada doutora Maria Benice Dias, que se aposentou agora recente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ela deu várias, digamos assim, foi relatora de vários processos de segunda instância, que são, na verdade, vão dar origem ao acordo, que são a decisão desses juízes de segunda instância chamados desembargadores, para, de alguma forma, decidir favoráveis aos direitos das mulheres. E depois ela avançou mais e desenvolveu também aos grupos GLBT, que seriam de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros, o chamado sigla GLBT. Ela criou até um termo jurídico chamado direito homoafetivo, que é para tratar casos específicos. Ela se aposentou agora recente e montou um escritório, que é o primeiro escritório no Brasil que trabalha justamente sobre esse tema. E aí o que acontece? Ela pega pessoas que são especialistas em outra área, por exemplo, direito previdenciário, direito de família, direito trabalhista. E quando envolve pessoas que fazem opção ao mesmo sexo, por exemplo, gays ou lésbicas, ou mesmo os demais do GLBT, ela de alguma forma incorpora e faz essa defesa. E o escritório cada vez mais se desenvolve porque há uma demanda muito grande para esse setor, para esse novo ramo do direito, que se chama direito homoafetivo. É um escritório de vanguarda, então, né, professor? O escritório dela é um escritório de vanguarda. E muitos outros escritórios não querem se conveniar com ela porque tem medo no sentido de serem julgados se considerando gays. Por exemplo, ela é uma heterossexual assumida, é uma mulher divorciada, tem seu namorado, mas assumiu primeiro a defesa das mulheres e agora a defesa dos grupos GLBT. Professor, nós precisamos fazer agora um pequeno intervalo, amigos telespectadores, e a gente volta já com esse bate-papo que está tão interessante sobre conflitos de gênero e sociedade contemporânea. Olá, estamos de volta com o programa Voz da Mulher Catarinense. O tema de hoje é bastante complexo. Estamos tratando dos conflitos de gênero na sociedade contemporânea. Convidamos novamente o professor Sidney Francisco dos Santos para estar aqui debatendo esse tema com a gente. E principalmente sobre os papéis tradicionais do homem em conflito com a mulher moderna. No bloco anterior, nós conversamos sobre a relação desse conflito de gênero com as questões de violência, com os casos de violência, no caso de não aceitação por parte do homem de alguns comportamentos da mulher. Mas nós temos acompanhado, professor, e eu vi aqui no seu site alguns casos onde a relação de violência ela é consentida, ela é aceita e ela é provocada. Como é que você pode falar para a gente, para os nossos telespectadores, sobre como o Estado pode agir nesses casos ou não deve, até onde ele pode ir? No caso especificamente, tem que entender que às vezes a submissão feminina, ou mesmo a relação de submissão a uma das pessoas, nesse ponto, ela tem um limite. O limite que ela incorre no jurídico é no momento, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, não tenham plena capacidade física, né, ou mental, ou sejam menores de idade, ou tenham um tipo de incapacidade física ou mental. Mas, por exemplo, duas pessoas adultas que tenham mais de 18 anos, dentro da legislação nossa do nosso país, tá, que, por exemplo, gozem de capacidade física e mental, tá, não haja nenhum processo, digamos, de interdição em cima delas da sua capacidade física e mental, elas têm dentro do seu espaço privado plena liberdade, nesse sentido de agir uma com a outra da sua melhor maneira possível, não ferindo uma lei constitucional e nenhuma lei abaixo da Constituição, por exemplo, um Código Penal.
como não há, digamos, uma proibição expressa, elas teriam liberdade de agir. Então, se um dos casos ali que foram relatados, os casos reais, a pessoa, foi relatado no blog, usa, digamos, do afeto, provoca a ira do marido para depois conseguir o carinho dele, depois, para fazendo com que se arrependa, isso pode ser até um processo questionável no sentido psicológico, mas no sentido, digamos, jurídico e social, não tem como fazer enquadramento do Estado. O Estado não tem como intervir, a não ser que uma das partes, de alguma forma, mostre que eles quebraram algum tipo de regra. Ou seja, provar que, por exemplo, houve lesão corporal e alguém denuncie. Ou uma das pessoas, ou os vizinhos, ou mesmo algum parente, ou filhos. Professor, e diante de tantas demandas de direitos e reivindicações das mulheres modernas, o que é que o homem pode, deve ou precisa reivindicar nesse momento? Eu acho que falar, digamos, da reivindicação do homem talvez seja a construção de entender qual é seu papel hoje, digamos, de ser homem. A gente chamaria isso, segundo o sociólogo Pedro Paulo de Oliveira, né, que eu citei no começo da nossa entrevista, que é a construção de uma nova masculinidade, que na qual eu estou tentando trabalhar isso a nível do meu projeto de doutorado, trabalhando um pouco com o referencial do Pedro de Oliveira nesse sentido, o Pedro Paulo de Oliveira, que é tentar construir uma espécie de o homem chamado afetivo viril. O afetivo seria a ideia no sentido de desenvolver essa sensibilidade para poder compartilhar as fantasias com a sua namorada, com a sua esposa, as fantasias sexuais com a sua noiva, a educação dos filhos em conjunto, a organização do orçamento da casa, a divisão das tarefas, caso não tenha diarista ou faxineiro, o gerenciamento disso tudo, e também a participação nas escolas dos filhos, não só apenas largando os filhos na escola nesse sentido, mas estando junto na reunião dos pais, nas atividades específicas da escola, acompanhando o desenvolvimento dos seus próprios filhos. A partir disso, esse homem, digamos, moderno pode se constituir, vamos dizer, no lado afetivo. E o lado viril? O lado viril é aquela atitude, muitas vezes, que o homem antigo tinha, que é nas sociedades mais antigas nesse sentido, que são aqueles rituais de passagem, que hoje, muitas vezes, não são tão colocados. Por exemplo, nas antigas sociedades, tanto as sociedades aborígenes, como também na cultura grega antiga, ainda, ou mesmo na cultura judaica, existe uma passagem que identifica a transição do garoto para o homem. Então, de alguma forma, teríamos que resgatar esse lado viril com ritos de passagens adequados que pudessem, no sentido cultural antropológico, fazer com que esse, digamos, rapaz, ou seja, criança rapaz, passasse a ser o que? Um homem adulto e pudesse assumir sua responsabilidade na sociedade. E esses papéis tradicionais do homem, quer dizer, se o homem está em crise, então quer dizer que no papel antigo ele vivia melhor? Não necessariamente. Vai depender muito da escolha, qual é o projeto existencial, o projeto de vida desse homem e também dessa mulher. Se o projeto de vida de um homem é, ao mesmo tempo, aprender a ter uma companheira, que seja uma companheira que trabalhe fora, que ganhe o equivalente a ele, que divida as tarefas de casa, a educação dos filhos e também as fantasias sexuais compartilhadas do casal, esse homem, então, ele teria vivendo melhor no mundo de hoje. Mas se ele está ainda naquela maneira tradicional, fica difícil viver dentro do Estado brasileiro, porque a Constituição Federal é bem clara, artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da lei constitucional. Então, onde que ele teria que procurar, então, no caso? Você poderia perguntar, ele teria que procurar países, por exemplo, como países islâmicos, aonde as mulheres ainda nesses países estão submetidas à regra do pai enquanto solteiras e à regra do marido. Lá eles encontrariam, se convertendo... Ficou um pouco irônica essa sua colocação, né, professor? Sim, não diria irônica, mas eu diria ela mais prática. Eu creio que, nesse sentido, a gente tem que buscar uma legislação que mais contemple aquilo que nós acreditamos. Se nós estamos dentro do nosso país, temos que obedecer o que a Constituição Federal coloca e tentarmos nos harmonizar com a própria lei. Professor, muito obrigada pela sua presença. A gente está chegando ao fim no nosso programa Voz da Mulher Catarinense, que debateu hoje esse tema que é tão interessante e tão íntimo das relações de gênero da sociedade e que muitas vezes não se discute, não se coloca em pauta e causa vários problemas. O professor pode deixar aí suas considerações finais. Eu agradeço, então, o convite no programa e eu queria mais ou menos resumir que o importante na relação de gênero, focando na relação homem-mulher, que é o meu foco de estudo, a relação, digamos, homem-mulher e como o homem heterossexual está tentando passar esse processo, e nós não estamos descartando os outros setores, que é os grupos de LGBT, as minorias sexuais. Então, hoje, de alguma forma, eu tento trabalhar a ideia do resgate, digamos, de uma afetividade viril para o homem heterossexual. O programa Voz da Mulher Catarinense volta na semana que vem.